Eu vou até aqui usar um pouco do meu conhecimento jurídico e a experiência que eu tenho analisando muitas coisas do mundo criminal, né, como professor, mais de 25 anos. Eu vou dizer para você o seguinte: essa delação do Porcaro, que ele agora começa a colocar o Flávio Rachadinha e o filme no meio dessa história, ela só vai ter algum sentido se ele trouxer algum elemento novo. A Polícia Federal já tem todas as comunicações, já tem o mapa. Eles não mostram, né? Mas eles têm aquele PowerPoint deles lá dentro da Polícia Federal. Eles já têm os personagens e as ligações entre todos eles. A cronologia dos fatos é a seguinte: a Orcrim de Cláudio Castro, bolsonarista, pegou uma grana gigantesca da Companhia de Águas e do Fundo de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e colocou dentro do Banco Master. Isso no ano de 2023 e 2024. Olha a cronologia. Quando ele pega esse dinheiro, obviamente, sendo ali uma negociata, ele tinha que pagar essa comissão para alguém. Só que ele não pode, o banco não tinha como pegar essa comissão e simplesmente passar um cheque para o Flávio Bolsonaro. Aí alguém surge com a ideia de vamos fazer um filme. Mas nós temos uma produtora? Não. A gente pega lá a nossa amiga lá de São Paulo, que mora lá na periferia, e ela faz um filme para a gente, mas ela tem produtora, não interessa. A questão é ter um laranja. E aí o que acontece? Eles pegam dinheiro, o Porcaro manda para a empresa chamada Entre, essa empresa Entre manda lá para o fundo nos Estados Unidos, e aí dos Estados Unidos a coisa se perde de uma maneira geral. Só que tem um negócio. A Polícia Federal do Brasil, sexta-feira, já vazou para a imprensa que deve pedir para incluir o Porcaro e a grana do Master na linha prata de investigação da Interpol. Isso significa o seguinte: sendo dinheiro roubado aqui no Brasil, esse dinheiro pode ser rastreado fora do nosso país, pelas autoridades da Interpol com o governo americano. O governo americano, por mais apoio que eles deem aí ao bolsonarismo, as estruturas formais lá vão acabar pegando essa história toda. Moral da história: eles arrumaram um filme como poderiam ter arrumado uma peça de teatro, só que peça de teatro não ia dar para consumir tanta grana, eles poderiam arrumar um investimento. O que deu para eles fazerem para fazer uma lavanderia foi montar um filme de Araque, esse filme tenebroso aí do Bolsonaro. Então, o Porcaro agora, o que ele vai dizer? Ontem saiu na CNN essa informação, que o Porcaro não entrou no mérito do filme, se o filme era legal, para que serviria o filme, enfim. Mas acontece o seguinte: a relação de causa e efeito é que vai demonstrar o crime. Porque o crime de corrupção não basta você dizer que não queria. Os fatos apresentados, montando aquilo que a gente classifica como crime de corrupção, eles vão ser responsabilizados por crime de corrupção. Então, não tem como o Flávio Bolsonaro dizer: não, eu fui lá visitar o Porcaro porque eu estava preocupado com direitos humanos. Claro que isso aí, a corrupção vai ficar materializada. Fala, Júlia. Eu estou muito cabreiro com essa tal delação do Porcaro nova. Porque esses caras, eu estou achando a coisa fácil demais. O cara teve 3 tentativas de fazer uma delação e agora decidiu abrir o jogo de verdade. Tudo bem, tem 7 celulares... Mas não tá... Júlia, só para te dar uma informação, tem um elemento complicador aí que esse, para mim, é que está preocupando também. É que o André Mendonça, ele estava exigindo que, para a delação ter algum tipo de efeito, que o Porcaro devolva 60 bilhões. O Porcaro não, ele disse que devolvia. Veja só. Quando saiu essa história de 54 bi, eu digo isso aí pode triplicar o valor. Pode triplicar. Porque pode triplicar isso aí. Tanto é que aquela história de 1 bilhão e 200 milhões de Rio de Janeiro já está em 3,600 bilhões. 3,6 bilhões. Os caras estavam dando a menina do job apartamento de 4 milhões de reais, era um atrás do outro, como quem estava dando um saco de pipoca, meu amigo. Não era brincadeira, não. Era farra de 50 milhões de reais no final de semana. Então, a gente está falando assim de uma coisa absurda, que nem sultão era um estouro de dinheiro desse. Só tem 2 coisas aqui que eu queria falar. Era em relação a essa delação, que eu realmente estou muito frio em relação a ela, devido ao alto teor de intimidade do Porcaro com peças importantes da República.
A segunda coisa, em relação a Eduardo Bolsonaro, que o Pedro citou, de não vir aqui para os Estados Unidos. Ele não veio porque ele sempre foi preguiçoso. Quando eu fui deputado com o Eduardo inventou aquela história de ser embaixador nos Estados Unidos. Vocês lembram? Pronto. Ele endoideceu, ele queria porque queria ser embaixador lá. Não iria ser aprovado o nome dele no Senado. Depois ele botou na cabeça de estar numa comissão especial de relações exteriores, porque ele queria estar viajando, porque ele fazia 2 salários de deputado com as diárias no exterior. Ele sempre foi preguiçoso. Mas ele está nos Estados Unidos e não volta para cá, essa desculpa de estar exilado, isso é besteira. Na realidade, Pedro, ele está altamente capitalizado, amigo. Esse cara não está com menos de 50 milhões de reais lá de jeito nenhum. Não é à toa que onde há fumaça, fogo, e a conversa que ele tinha vendido a vaga dele de Senado de São Paulo. Então essa galera lá não está por amor. Eles estão porque lá eles podem ter uma vida de magnata que aqui não poderia ter. E na realidade, Eduardo quem está dizendo sou eu que dizia que dormia na casa de Jair. É preguiçoso, o cara não gosta de ser deputado realmente, se for para fazer o certo, não é o estilo de vida que eles têm. E a terceira coisa aqui, se você me permite, José, que um cara mandou isso aqui para a tua live aí agora, perguntando sobre, eu achei muito interessante que ele colocou um texto aqui, merece atenção. A Charlotte Gentil, ele perguntando, Julian, qual é o seu recado para o eleitor do Paraná? Moro é o favorito para o governo nas pesquisas, mas continua sendo assistente de palco do Bolsonaro. Será que prometeram alguma vaga? Veja só, Moro, eu estou afirmando aqui, é uma das pessoas mais abjetas, mais desprezíveis que eu já conheci na minha vida. Eu conheci ele de ouvir falar. Aí ele se ofereceu para vir aqui na Paraíba para um aniversário meu. Aí eu vi a face de um cara assim... O Paraná, Santa Catarina... Rapaz, eu não sei o que está acontecendo com essa parte do Brasil, mas eu espero que em algum momento a lucidez desse povo chegue. Porque nós estamos falando com a borra do bolsonarismo. Moro é capaz de vender. Não é capaz de vender, não, porque a alma dele ele entregou. Agora imagine o resto. Então, assim... o meu recado para tanto Santa Catarina, que está pleiteando dar uma vaga de Senado a Carlos Bolsonaro, que não cometa essa loucura, porque além de ter sido um vereador irrelevante, sem nenhum tipo de prestação de serviço relevante, por quase 30 anos de vida pública, o Paraná também agora está com o Moro, que demonstrou ser uma pessoa capaz de mudar o discurso, de não cumprir aquilo que fala e capaz, inclusive, de condenar um inocente. Quem faz isso já demonstra que não tem um mínimo de escrúpulo. Pedro, deixa eu só tirar aqui o comentário aqui, só um minutinho aqui, que senão nós ficamos aqui. Pedro, no meio dessa história toda que a gente está vendo aqui, envolvendo o clã Bolsonaro, qual o impacto que você acha que terá no governo de Minas Gerais, que é um estado nevrálgico? Todo mundo fala que, olha, quem ganha as eleições no estado de Minas, enfim... Como é que está o clima hoje? Como é que você... Porque tem muitos componentes aí, enfim, tem Senado, tem o Zema, que não pode ser mais candidato, vai candidato à presidência da República. Dá um resumo para a gente, o que está acontecendo em Minas? Olha, em Minas, o governador Romeu Zema, ele renuncia para poder ser candidato a presidente, assume o vice dele, Matheus Simões, para ser candidato ao governo de Minas Gerais agora. É um candidato inexpressivo, um candidato de extrema-direita, mas que não tem popularidade nenhuma. Quem de fato lidera as pesquisas nesse momento é o senador Cleitinho. Esse sim, um lixo na política brasileira. O cara é completamente hipócrita, populista, mentiroso. E ele lidera as pesquisas aqui para governador de Minas Gerais. E o nosso campo progressista, a gente está agora simplesmente sem uma definição. O José deixou a tela do Julian vazia. Ô, gente, 418 pessoas. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, mas vamos fazer contribuição financeira. Fernando Graton, um super apoiador do nosso canal. Tá difícil derrubar o Moro, que é bem provável que se torne governador. Cara, será mesmo que ele não vai ser derrubado por nada? Será que o pré-candidato do Ratinho, será que não vai tirar a voto dele, não? Vamos lá, gente. Um membro, 167. Vamos fortalecer o nosso campo progressista, meus queridos e queridas. Bora. Imediata de candidato. Até então, nosso candidato era o senador Rodrigo Pacheco, da confiança do presidente Lula, mas
o senador decidiu deixar a vida pública nesse ano, né? Então agora Olha a gente aí, ficou sem Wanderson. um candidato imediato e a gente está agora construindo possivelmente uma candidatura própria ou mesmo de outro partido parceiro, né? A gente cogita mesmo o próprio PSB também para poder lançar a cabeça de chapa, mas ainda sem uma definição clara em relação a isso. Eu acho que o que está mais claro para a gente, mais uma vez, é a velha história de que quem ganha em Minas ganha no Brasil. E não é à toa. Não é só porque Minas Gerais é o segundo maior estado do país, mas é porque Minas Gerais representa o Brasil de uma forma resumida. Por que eu digo isso? Porque Minas Gerais é um retrato do Brasil. Não só porque a gente está no centro geográfico do Brasil, mas sim porque Minas Gerais é muito diverso. Então, nós temos, por exemplo, o norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha, que são regiões estruturalmente, culturalmente, politicamente muito parecidas com o Nordeste brasileiro. A gente tem, por exemplo, a região noroeste de Minas, que é muito perto de Goiás, e a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que são regiões mais conservadoras, que são regiões que têm a sua economia mais voltada para o agronegócio, que se caracterizam muito, não só financeiramente, culturalmente, economicamente, com a região centro-oeste do Brasil. Ao mesmo tempo que nós temos ainda em Minas Gerais a Zona da Mata, que faz a divisa com o Rio de Janeiro. E as pessoas lá torcem para os mesmos times do Rio de Janeiro. Candidato do Ratazana é inexpressível. Só se Moro for pego em alguma coisa grande agora que fique feio pro agronegócio do Paraná para derrubar o Moro. Pois é. Tem os outros candidatos, é o Requião Filho, né, que tá lançando a pré-candidatura com a Gleisi Hoffmann, e o Greca, né? E se o Greca fizesse uma aliança com o PT, será que rola, Fernando? Vamos pingar, gente! Um membrinho pra gente poder seguir aqui, meus caros, minhas caras. Não consigo entender porque até agora a Polícia Federal não fez nada com Flávio Rachadinha no caso Vorcaro. Pois é, meus caros, tem que pressionar as autoridades aí, sobretudo o PGR. Cadê as contribuições, gente? Um monte de gente nos assistindo aqui. Estamos neste momento com 3 mil visualizações já na nossa live, audiência tinindo, aquela coisa maravilhosa. Quem pode virar membro aí para ganhar 2 cursos conosco? Vamos lá, gente, para a gente poder seguir? Falam da mesma forma, um sotaque muito parecido, a cultura muito parecida também. Ao mesmo tempo que nós temos o sul de Minas, que se parece muito com São Paulo. É algo assim que é imperceptível a diferença entre como que os mineiros do sul de Minas falam e o pessoal de São Paulo, perto de Ribeirão, por exemplo. Então, assim, acaba que Minas Gerais é, de fato, uma grande miscelânea e é uma grande participação de todo o país em volta. Então, a gente diz que Minas Gerais é o termômetro para as eleições. Não é à toa que, na última eleição, o presidente Lula ganhou em Minas Gerais por menos de 1% dos votos do Bolsonaro. Minas Gerais, o Lula ganhou por 50 mil votos de diferença, que foi justamente a diferença que o Lula também ganhou em todo o Brasil. Uma diferença de 0,2%, 0,3%, uma diferença muito apertada, que foi a mesma diferença matemática e proporcional e percentual feita em Minas Gerais. E, para mim, que estou rodando todo o estado, que foi essa a missão que o Lula me deu de poder rodar as 12 macro-regiões de Minas Gerais, de norte a sul, de leste a oeste, a gente está tendo uma boa ideia disso. E é por isso que eu tenho muita certeza para poder afirmar que o presidente Lula será reeleito. A gente só não sabe se vai ser eleito em primeiro ou em segundo turno. Agora, a gente tem que fazer uma força-tarefa muito grande para que essas eleições sejam definidas em primeiro turno. A gente não pode deixar levar para o segundo turno. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix,
folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!